Vamos ler a Bíblia? A vida é tão rara. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, que está baseada num texto que eu gosto muito e ao qual eu volto sempre, que é Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 a 12. Eu queria convidar você para ler, pegar a sua Bíblia e ler comigo Eclesiastes capítulo 9, versículos 1 a 12. Vamos lá? Diz assim o texto: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se o amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com um homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Amém. Esse texto, eu acho assim, meio que autoexplicativo esse texto. Pelo menos a mim me parece que o texto é muito claro, que o escritor ele conseguiu ser bastante claro naquilo que ele queria transmitir. E como eu falei, esse é um texto para o qual eu volto com muita frequência. Aqui na Bethesda mesmo eu já li esse texto várias vezes. E a princípio eu sei que a princípio pode parecer que esse texto é a fala de alguém desencantado com a vida. Em alguns momentos parece até alguma coisa cínico o texto, mas eu acho que não. A mim me parece a fala de alguém que descobriu a urgência de viver. Também é bem claro para mim que é uma pessoa que não está mais iludida, uma pessoa que se desiludiu, positivamente falando, ou seja, já não tem mais ilusões com relação à vida. E porque ele não tem mais ilusões, ele quer viver e viver de maneira intensa e urgente. A mim me parece que esse texto é de alguém que sabe que a vida é dura, mas que tem sua beleza, que sabe que na vida há imponderáveis, mas que mesmo assim vale a pena ser vivida. A mim me parece também que o escritor aqui enxerga a raridade da vida. Ele sabe que a vida é rara, é curta e que por isso mesmo ela não pode ser desperdiçada. E hoje a dinâmica aqui da nossa conversa vai ser
caminharmos um pouco pelo texto, eu separei aqui quatro elementos do texto que nós vamos destacar. São eles: a morte é certa, ronda o tempo todo e não sabe quando virá, não se sabe quando virá. Depois, a vida tem um alto grau de imponderabilidade, imprevistos, injustiças, porque o tempo e o acaso afetam a todos. Depois caminhamos um pouco mais, vamos descobrir que se a vida é rara, ela tem que ser vivida com intensidade e urgência, aprendendo-se a colher o melhor dela, e não se deve adiar nem desperdiçar a vida. E finalmente, a gente espera concluir que só é possível transformar realidades enquanto há vida, e hoje é o dia de se comprometer com essas transformações. A gente vai conversar sobre isso. Então, o primeiro elemento que eu quero destacar: a morte é certa, ronda o tempo todo e não se sabe quando virá. Onde é que está isso no texto? Os versículos seguintes mostram isso no texto, acho que nós temos o texto aí. O versículo 5 que diz: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Ele faz uma construção interessante. É porque a morte para nós é o desconhecido completamente. Nós desconhecemos completamente qual é a sensação de estar morto. Na verdade, assim, biologicamente é sensação alguma, né? O morto não tem sensação alguma. Então ele diz: olha, quem está vivo sabe que vai morrer. Tem essa consciência, pelo menos nós humanos temos a consciência que vamos morrer. E o morto nada sabe e nós nada sabemos sobre ele também. E aí, ainda sobre essa morte certa, ele diz: o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, ele não diz para onde você pode ir, talvez, quem sabe. Não, para onde você vai. E no versículo 12 ele diz: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Então, o seguinte: a morte é certa, ronda o tempo todo, mas a gente não sabe quando virá. O que é importante desses textos aqui que nós lemos? Veja que o escritor não nega a realidade da morte. Pelo contrário, ele entende que é a compreensão de que a morte é certa e inescapável que nos faz tomar algumas decisões na vida. E às vezes eu acho que isso falta. Nós estamos falando aqui de um escritor que escreveu isso aqui há 3.000 anos atrás, mais ou menos, quase 3.000 anos atrás, 2.700 por aí, pelo que os estudiosos dizem, numa cultura oriental, ou seja, lá do Oriente Médio para lá, em que a impressão que eu tenho é que eles lidam um pouco melhor com a ideia da morte, coisa que nós ocidentais não sabemos. Nós lidamos muito mal com a ideia da morte. A impressão que eu tenho é que as pessoas vivem, e eu me incluo nisso, como se nunca fossem morrer, né? E fica em desespero. Pessoa, sei lá, de 105 anos morre, meu Deus, que tragédia. Mas e aí? Como é que faz, né? Uma hora tem que... Isso é uma coisa que a gente tem que esperar, não tem jeito. E uma pessoa de 105 anos morrer, de verdade, assim, na boa, não é assim, por assim dizer, uma tragédia, porque não tem como ir continuar mais. Não sei se a ciência vai, enfim, nos ajudar a viver até uns 120, por aí. Aí se fosse, eu estou só num terço da vida, mas não sei, é uma coisa certa. A gente tem que lidar com essa ideia, porque quando nós lidamos com essa finitude, essa é a ideia que nós temos que lidar, com a finitude da vida, então talvez isso nos ajude a viver melhor antes que a vela se apague, antes que o laço se quebre, antes que tudo termine. Ou seja, antes que se fechem as cortinas dessa grande peça que é a vida, a gente possa viver então de maneira mais intensa. E aí, eu sei que essa ideia de que a gente vai morrer acaba, em vez de nos ajudar, nos apavorando. É impressionante como a ideia de que você vai morrer, em vez de te ajudar a viver bem, te apavora. A gente fica apavorado. Não, Deus me livre, isso não...
Aí você ora, você reza para não morrer, você ora para não morrer, você faz promessa para não morrer. Mas eu sinto te dizer que não vai ter jeito. Todos nós vamos passar solitariamente por essa passagem que é a morte. Não tem alternativa, não há jeito. Se não tem alternativa, se não há jeito, negar essa realidade não é uma boa coisa. Eu preciso compreender isso, lidar com essa ideia, para que a partir da compreensão e da aceitação dessa ideia de finitude, a gente possa então tomar algumas decisões para viver bem ou melhor na vida que temos, que é só essa mesmo. Ou seja, nós temos essa vida. E depois da morte? E depois da morte é com Deus. Aí Ele sabe o que faz e algo nos espera após a morte, que é o amor incondicional de Deus. Isso eu tenho certeza. Mas a vida que nós temos concreta é esta aqui. E aí nós precisamos agir de maneira que essa vida não seja então desperdiçada, vivida de maneira a não honrar tamanho presente que é a possibilidade de estar vivo. Então, lide com essa ideia. Não sei como é que você vai sair daqui, você vai sair mais apavorado do que consolado, mas essa é uma verdade. Segundo, a vida tem alto grau de imponderabilidade. Imprevistos e injustiças vão acontecer, porque o tempo e o acaso afetam a todos. Eu vou ler aqui com vocês os textos, o texto que nós lemos inicialmente, mas os versículos dos quais eu tirei essa ideia da imponderabilidade da vida, das injustiças que acontecem, dos imprevistos. O versículo 1 já diz: olha, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera? Se amor ou ódio? Ninguém sabe. E não tem como saber. Tem como saber o que vai no teu coração. No teu coração vai ódio ou amor? Aí dá para você saber. Mas em resposta a esse amor ou esse ódio que você tem no coração, você vai receber de volta ódio ou amor? Você faz uma aposta, né? Você ama. Aliás, o melhor do amor o que você ganha do amor? Eu vi uma frase um dia desses que eu achei bacana. O que você ganha do amor que você ama é o amor que você ama. Não adianta você ficar esperando um amor em troca, que a pessoa foi ingrata, que o amigo foi ingrato. O que você leva do amor que você tem é o amor que você tem ou teve. É isso, essa é a sua recompensa. Porque às vezes em vez de amor vem ódio e ninguém sabe. E isso faz parte do imponderável da vida. Você se dedica a um amigo e de repente esse amigo é ingrato com você. Pelo menos você se dedicou a ele. Essa é a nobreza da coisa. E não o que você recebeu de volta. O versículo 2 também fala sobre isso. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Aqui desfaz aquela ideia de que quem é um bom religioso, uma boa pessoa, sempre vai ser abençoado e vai estar tudo certo para ele. A gente sabe que não é assim. Não adianta tapar o sol com a peneira e negar essa realidade. Porque muitas vezes a pessoa que é uma pessoa piedosa, boa, correta, sofre. Uma pessoa que é boa e piedosa, ela sofre injustiças. E às vezes uma pessoa que a gente vê que é um canalha, e está tudo bem com a pessoa, está tudo bem, não acontece nada, a pessoa não fica nem doente. Aí você fala, mas não acredito num negócio desse. E é assim mesmo. Por quê? A chuva, Jesus que falou, a chuva cai sobre bons e maus, justos e injustos. Ou seja, as coisas boas da vida acontecem com pessoas boas e pessoas ruins. Assim como as coisas ruins da vida acontecem com pessoas boas e pessoas ruins. Porque não existe essa lógica de que se eu fizer tudo direitinho, vai acontecer tudo direitinho comigo. Assim seria muito fácil, a vida seria redondinha, a vida seria uma questão matemática. Mas a vida não é uma questão matemática, a vida não é exata, a vida não tem como você calcular a vida. A gente tenta, calcula, faz tudo dentro do calculado, de repente vem uma variante.
De repente vem um ponto fora da curva. De repente vem alguma coisa que tira a lógica daquilo que você estava tentando construir. E aí você vê, puxa, é isso mesmo. Você não sabe o que vai acontecer com você porque há um imponderável da vida. E isso acontece com quem é religioso ou não. Aqui ele diz com quem oferece sacrifícios ou não, ou seja, com quem vai no templo o tempo todo e com quem não vai, com o ateu ou com o crente, com o católico ou com o espírita, ou com o judeu ou com o muçulmano. Coisas boas acontecem com todo tipo de gente, coisas ruins acontecem com todo tipo de gente, porque a chuva cai sobre maus e bons, justos e injustos. E aí versículo 3: este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Mais uma vez ele se desilude aqui. Ele não espera de todos bondade, compreensão. Ele sabe que no coração dos homens há muita maldade e há muita loucura. É por isso que alguns acham esse texto assim muito desencantado. Eu acho que não, acho que é desiludido. Ele não tem ilusões. Encantamento com a vida tem, porque nós vamos ver mais para frente que ele ainda se encanta com a vida. Mas não tem mais a ilusão de que as pessoas são boas, que se você fizer uma coisa boa para aquela pessoa, ela vai responder com uma atitude boa. Nem sempre. Nem sempre. Lamentavelmente. Porque a vida tem esse imponderável. E a vida pode ser muito injusta também. É o versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Por quê? Porque alguém pode trapacear. Porque ele pode tropeçar no meio do caminho. Porque ele pode ser pego no exame antidoping. Ele não ganhou. Ganhou, mas não levou. Tudo pode acontecer. Nem sempre o mais preparado vence a prova. Nem sempre o mais veloz vence a corrida. O que é uma enorme injustiça. O mais veloz tinha que ganhar a corrida, mas às vezes isso não acontece. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Aqui ele expõe uma injustiça terrível. Uma pessoa que é sábia, prudente, pode não ter comida sobre a mesa, o que é uma enorme injustiça. Ele diz, o prudente nem sempre é rico, que seria o lógico. O lógico é o quê? É que o veloz ganhe a corrida, o forte vença a guerra, o sábio tenha pelo menos comida sobre a mesa e o prudente seja rico. Mas pode acontecer a quebra da bolsa, pode acontecer um golpe, pode acontecer, sei lá. E aí o prudente vai ficar pobre e talvez o imprudente fique rico. É um imponderável. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Aliás, o que tem de... Eu ia dizer uma coisa, enfim, não sei se é... O instruído deveria ter prestígio, mas o que tem de idiota com prestígio e de instruído sem prestígio, por quê? Porque a vida é injusta. Porque o mundo muitas vezes é injusto. E em vez de dar prestígio ao instruído, ao prudente e ao sábio, dá prestígio a quem, enfim, acaba sendo uma pessoa ruim, uma pessoa canalha, uma pessoa de mau caráter. Por quê? Porque o tempo e o acaso afetam a todos. Tempo e o acaso. O tempo vem moendo a gente, né? Vem moendo. A gente vai sendo moído pelo tempo. E se a gente envelhecer, que eu quero, que a pessoa não quer envelhecer. Então, meu amigo, se você não quer envelhecer, sinto lhe informar que a alternativa não é boa. Porque ou você envelhece ou você morre. Então eu quero envelhecer, ficar bem velhinho, mas o tempo ele vai pesando e você vai sendo afetado pelo tempo. Isso não tem como fugir. Sua voz vai ficando mais rouca, os cabelos vão caindo, você vai ficando encurvado, frágil, os ossos quebram com facilidade. O tempo afeta a todos. Vai ficando barrigudo, né, Márcio? Então, pois é, porque o tempo afeta a todos. E o sedentarismo também. Mas além do tempo, o acaso. Tem gente que tem uma visão determinista da vida, fatalista da vida. Ou seja, tudo o que acontece já estava escrito. Eu, sinceramente, não acredito nisso não. Tudo o que acontece é porque tinha que acontecer. Claro que não.
Obviamente que não. Acontece porque às vezes acontece, simplesmente é o acaso, é uma decisão errada que eu tomei, é uma decisão errada que outra pessoa tomou que me afetou, mas não é que estava escrito. Escrito por quem? Por Deus? Então Deus é um crápula. Porque se tudo estava escrito por Deus, por que aquelas milhares de pessoas estão vagando no oceano sem ter onde aportar agora, nesse exato momento? Estão sabendo dessa história, né? Que tem navios de imigrantes que não estão sendo aceitos na Europa e não pode voltar para onde vieram e estão morrendo de fome no meio do mar. Deus quis uma desgraça dessa? Não. Deus escreveu aquilo de forma alguma. Homens maus permitiram que aquilo acontecesse. Porque o que Deus quer é outra coisa. Deus quer que nós acolhamos os estrangeiros. Porque fui estrangeiro e me acolheste, disse Jesus. Quando fizerem isso a um deles, fizeram a mim. Então aqueles rostos esquálidos que estão no meio do mar, são rostos de Jesus. Deus não quer aquela desgraça não, aquela tragédia, aquela miséria. Deus não escreveu aquilo. Mas o que é? Aquilo é fruto dessa injustiça, dessas maldades que há no coração dos homens. Dessa coisa que nem sempre o sábio tem comida na mesa, nem sempre o prudente é rico. Então, eu acredito que realmente eu acredito que o tempo e o acaso atingem a todos, que as nossas decisões têm desdobramentos, que nos afetam e afetam aos outros também, e nós somos afetados pelas decisões dos outros também, boas e ruins, porque o tempo e o acaso afetam a todos. Então nós temos que, na verdade, também nos desiludirmos. Acidentes acontecem, o mal pode sobrevir, injustiça pode acontecer, nem sempre a bondade é correspondida, nem sempre a maldade é punida. Pessoas boas sofrem injustiças, pessoas más são premiadas às vezes, porque o mundo é assim. E o que muda então? Muda a forma como nós reagimos a tudo isso. Ou seja, como é que a gente reage à maldade? Com mais maldade? Não. A gente tem que continuar, acreditando na bondade, na justiça e no amor. Independente se a gente vai receber de volta bondade, justiça e amor. Eu tenho que praticar essas coisas não pela recompensa que eu terei, mas eu tenho que praticar essas coisas porque isso é o certo, esse é o correto. Independente de ter de volta ou não, de ser recompensado ou não. Porque é assim que nós temos que agir como cristãos que somos. Nós temos que reagir não da mesma maneira com a maldade que somos tratados, mas nós temos que tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Nós temos que, ter atitudes com o outro que nós gostaríamos que ele tivesse conosco também. Essa é a lei de ouro do cristianismo, amar o próximo como a si mesmo. Mas como nem tudo é desgraça nesse texto, terceiro, se a vida é rara, tem que ser vivida com intensidade e urgência, aprendendo a colher dela o que há de melhor. Não adie a vida e não desperdice a vida. Que textos, que versículos que dizem isso? Veja lá, versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Ele usa aqui uma figura de linguagem, porque o leão é muito superior ao cachorro. Só que não adianta nada o leão todo superior e forte se ele estiver morto. O cachorro é superior ao leão se ele estiver vivo. Como que diz? Não adianta nada o cara poderoso, rico, todo poderoso na terra, se ele morreu, meu amigo. A pessoa mais frágil, fraca e pobre é melhor do que ela, porque está viva. Porque para quem tem vida, tem esperança. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ele fala de sentimentos desnecessários, como inveja e ódio, e sentimentos necessários como amor. Mas se a pessoa desperdiçou a vida com esses sentimentos necessários, como ódio e inveja, ele morreu. O ódio e a inveja dele não adianta mais de nada. E se ele só viveu no meio de ódio e inveja, a memória que se ficará dele é a pior possível. Agora, se ele amou, também morto já não vai adiantar mais de nada, mas a memória que se ficará dele é a memória de quem amou. E isso sim fica para a eternidade. E aí ele diz, no versículo 7, portanto, vá, coma com prazer a sua comida,
beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Aqui esse autor, incrivelmente, ele fala da graça, de que Deus está agradado de nós, e de que eu não preciso temer o castigo de Deus. Pelo contrário, eu tenho que me alegrar e comer com alegria, com prazer a minha comida, beber com alegria o meu vinho, porque Deus já está agradado de mim, Deus já está feliz comigo. Eu não preciso fazer sacrifícios para Deus gostar de mim, porque Deus gosta de mim de graça. Tem umas pessoas que dizem, gosto de fulano de graça. Deus gosta da gente de graça, eu não preciso fazer coisa alguma. E ele fala no texto, além da gente aproveitar esses momentos da vida, para termos uma atitude positiva diante da vida, o versículo 8, esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Isso na antiguidade quer dizer o seguinte, que você está preparado para uma festa, vestido e com a cabeça ungida, que é perfume na verdade. Eles se perfumavam com óleo perfumado para irem às festas. O que ele quer dizer com isso? Penso eu, que para eu ter uma atitude positiva diante da vida, a vida é tão curta, tão rara, tão finita, e eu vou ficar a vida inteira vestido com roupas de jejum, como os judeus faziam. Quando eles iam jejuar, eles vestiam roupa de saco, e sentavam em cima da cinza, e ficavam jogando cinza em cima da cabeça, para dizer assim, olha como eu tô lascado, olha coitado de mim. É essa atitude que a gente quer ter na vida? Não, é tão rara e tão curta a vida que eu não tenho que ter essa atitude de olha pobrezinho de mim, coitadinho de mim, olha como eu estou sofrendo. Não, mas tanto quanto possível ter uma atitude positiva diante da vida, vestir-se com roupas de festa e ungir a cabeça com óleo, ou seja, ter o coração alegre, disposto, com atitudes positivas sempre que possível. E o versículo 9 ele diz, desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida, que seria desfrute a vida com a pessoa a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, porque essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, você vai morrer, e na sepultura para onde você não vai poder aproveitar a vida, então aproveite agora, aproveite com as pessoas a quem você ama agora, aproveite com a mulher a quem você ama, com o homem a quem você ama, com os filhos que você tem, com a sua família agora, porque daqui a pouco você vai para a sepultura e lá não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem marido, não tem filho, não tem ninguém. Então aproveite e viva agora, ame agora, porque essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A vida não pode ser desperdiçada exatamente porque ela é muito rara, porque é uma só, porque é curta, porque é frágil. Aí eu fico me perguntando, para que adiar pequenos prazeres? Para que deixar aquela louça cara para usar somente numa ocasião especial? E se essa ocasião especial não chegar? Para que deixar a taça de cristal para uma ocasião especial? Vai que ela quebra ou que você se quebre antes de você poder usar a taça de cristal. Para que, enfim, esperar sempre por uma ocasião especial que talvez nunca chegue? A gente tem que fazer o contrário, fazer do cotidiano as ocasiões especiais. Então você chegou do seu trabalho, vai jantar com a família, faça desse jantar uma ocasião especial. Que jantar seria mais especial do que você com a sua família no fim de um dia? Então faça disso a ocasião especial e aproveite. Para que adiar o amor? Para que adiar a declaração de amor? Para que adiar o perdão? Para quê? Para que adiar a vida? E para que desperdiçar a vida com coisas de menor importância, enquanto aquilo que importa fica sempre à espera? Inevitável não ler o texto do Ricardo Gondim, Tempo que Foge. Já li também algumas vezes aqui, quero ler de novo. Esse texto, depois dessa era da internet, que a internet é uma terra sem lei, já atribuíram esse texto a Rubem Alves, a Drummond de Andrade, a um monte de gente. Gondim fica bravo demais, porque ele escreveu esse texto em 2008, começou a rolar na internet e ficaram trocando os autores, até que o próprio Rubem Alves teve que dizer, esse texto não é meu, é do Gondim e tal. Bem que ele fez isso antes de morrer, né? Mas esse texto diz muito sobre não desperdiçar a vida. Vamos ler junto esse texto. Olha só o que diz: contei meus anos
e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. O Gondim tem menos tempo para viver. Eu espero que eu não esteja incluído nisso aqui. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero gabolices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não vou mais a workshops onde se ensina como converter milhões usando uma fórmula de poucos pontos. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis para discutir estatutos, normas, procedimentos parlamentares e regimentos internos. Não gosto de assembleias ordinárias em que as organizações procuram se proteger e perpetuar através de infindáveis detalhes organizacionais. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário do coral. Já não tenho tempo para debater vírgulas, detalhes gramaticais sutis ou sobre as diferentes traduções da Bíblia. Não quero ficar explicando porque gosto da nova versão internacional das Escrituras, só porque é um grupo que a considera herética. Minha resposta será curta e delicada: gosto e ponto final. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Já não tenho tempo para ficar dando explicações aos medianos se estou ou não perdendo a fé. Porque admira a poesia de Chico Buarque e do Vinícius de Moraes, a voz de Maria Bethânia, os livros de Machado de Assis, Thomas Mann, Ernest Hemingway e José Lins do Rego. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita para a última hora, não foge da sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja andar humildemente com Deus. Caminhar perto dessas pessoas nunca será perda de tempo. E é isso, queridos, a vida é uma bacia de jabuticabas. Pode ser. E aí, se tem pouca jabuticaba na bacia, você tem que aproveitar muito bem cada uma delas e não desperdiçá-las com essas coisas que não fazem sentido, que não levam a lugar algum e que é uma enorme perda de tempo. Eu preciso viver intensamente, com urgência, não adiar a vida, não desperdiçar a vida. E para encerrar, em quarto lugar, só é possível transformar realidades enquanto há vida. Hoje é o dia de se comprometer com um mundo melhor. Versículo 10 que diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Esse texto pode levar a uma falsa ideia de que eu tenho que aproveitar a vida, e eu aproveitando bem a vida, o resto então que se lasque. Não é assim. Isso sim seria cinismo, isso sim seria egoísmo. Além de eu ter que aprender a colher o melhor para a minha vida e aproveitar a minha vida, eu tenho que fazer com toda a força o que me vier à mão para fazer. Isso significa o seguinte: fazer com toda a força o que vier à mão para fazer, significa ter todo o compromisso do mundo com aquilo que você tem que fazer. E se alguém sofre injustiça, eu tenho que, com toda a força possível, lutar para transformar aquela realidade. Eu tenho que ter um compromisso de transformação para com o outro e para com as injustiças que afetam a mim mesmo e afetam os outros. O que as nossas mãos tiverem que fazer, que nós façamos logo e que nós façamos com toda a força, ou seja, com todo o compromisso. Eu preciso ser comprometido com a transformação do mundo ao meu redor enquanto eu tenho vida. Na sepultura, para onde todos nós iremos, não será possível fazer coisa alguma, nem transformar coisa alguma. Enquanto temos vida,
nós temos que ser comprometidos com a transformação de realidades injustas, porque é isso que Deus espera de nós, e é isso que a vida espera de nós, que o que vier às nossas mãos para fazer, que façamos com toda a nossa força e com todo o nosso compromisso, porque a vida é rara, precisa ser vivida. Então vivamos, que Deus assim nos ajude nessa noite. Amém.